E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar,
Aleluia. Agradeço a oportunidade. Palmas para Jesus. Sim, Senhor. Vai saltando sobre os montes de Jerusalém. Adoro, igreja. Santa noiva apaixonada, te esperando para dançar. Só a igreja adore Yeshua. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Senhor Jesus nessa noite. Aleluia.
Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Eu sou panela de fogo, é de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. Eu sou panela de fogo, é de Jeová. Estou nadando no azeite, não consigo parar. É labareda de fogo, é labareda de fogo, é labareda de fogo. É fogo puro, é por isso que eu não mudo e não paro de adorar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? O meu Deus está no céu, também o meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O meu Deus está no céu, também o meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó então respondeu: me dá minha bênção pra depois subir. 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 O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê.
Jesus me deu da água para a vida eterna, ela nunca mais se terá. Eu quero água, me dá água, água que não se bebe de copinho. Eu quero água, me dá água, que não se bebe assim de canuzinho. Eu quero água, me dá água, água que não se bebe de copinho. Eu quero água, me dá água, que não se bebe assim de canuzinho. Não é água mineral, não é água que faz mal, não é água do Jô, nem do poço de Jacó. Não é água mineral, não é água que faz mal, não é água do Jô, nem do poço de Jacó. Eu quero água, me dá água, água que não se bebe de copinho. Eu quero água, me dá água, que não se bebe assim de canuzinho. Eu quero água, me dá água, água que não se bebe de copinho. Eu quero água, me dá água, que não se bebe assim de canuzinho. Não é água mineral, não é água que faz mal, não é água do Jô, nem do poço de Jacó. Não é água mineral, não é água que faz mal, não é água do Jô, nem do poço de Jacó. Jesus tem água viva, viva, viva. Eu quero água, me dá água, água que não se bebe de copinho. Eu quero água, me dá água, que não se bebe assim de canuzinho. Eu quero água. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu vou estar fazendo com os irmãos agora o momento da generosidade, momento de nós apresentarmos as nossas ofertas ao Senhor. E quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Pegue aí sobre a sua mão a sua oferta, pega o seu dízimo, a sua contribuição. Eu quero estar orando por você, intercedendo pela sua vida nessa noite. Se você não tem uma oferta nessa noite, ore ao Senhor também. Estarei intercedendo ao Senhor em favor da sua vida, de modo que o Senhor Deus traga sobre a sua casa, a sua família, a prosperidade do Senhor. Oremos ao Senhor nessa noite. Senhor meu Deus de poder, Deus eterno Pai. Deus querido, neste momento eu intercedo ao Senhor em favor de cada um dos irmãos dessa noite, que congregam nessa casa ou que nos visitam, que são contribuintes e ofertantes na tua casa, Senhor. Pai, eu oro ao Senhor e eu rogo ao Senhor as tuas bênçãos espirituais sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que o Senhor Deus proveja o teu sustento sobre a vida da tua igreja. Que o Senhor Deus opere os milagres na vida dos teus filhos de acordo com a necessidade na vida de cada um. Se houver alguém aqui desempregado, que o Senhor Deus lhe abra uma oportunidade de emprego. Se houver alguém lhe clamando ao Senhor, orando ao Senhor sobre uma oportunidade melhor, Pai, eu rogo ao Senhor, seja sobre o teu filho a tua bênção e o teu cuidado. Pai, se houver alguém aqui nessa noite que precisa de um milagre especial da tua parte, eu te suplico, ó Deus, seja sobre os teus filhos a tua bênção, o teu cuidado, a tua graça e a tua misericórdia. Abençoe os teus filhos, ó Pai, com todas as tuas bênçãos espirituais. Abra-lhes a porta da prosperidade. Faça, ó Pai, multiplicar sobre a vida dos teus filhos tudo aquilo quanto eles têm ofertado na tua casa com amor e alegria de espírito. Seja sobre os teus filhos a tua bênção, o teu cuidado, a tua graça e misericórdia, pelo santo nome de Jesus. Amém. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar.
esse é o teu lar. Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Se isso é verdade pra você, louve ao Senhor. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Oh, aleluia! Que nós possamos aprender a viver na dependência dos céus todos os dias da nossa vida. Que as nossas decisões e as nossas ações estejam pautadas diante de um Deus que decide por nós, diante de um Deus que conduz a nossa vida por completo. Aleluia. Que tudo que nós fizermos seja para a glória e para o nome do Senhor. E vem fazer morada, sua casa. Pode entrar, eu sou a sua habitação, eu sou teu lar.
Santo, santo é o teu nome, Senhor. Venha inflamar este lugar com teu poder, ó Deus, aleluia. Grande é o Senhor, aleluia, Jesus. Eu não vou sair daqui. Encontrei o meu lugar. Meu desejo é te servir todos os dias da minha vida. Faz em mim o teu altar. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz os céus, se não quiser, faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Peça pra ele, sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. E fica a igreja, Sinta a unção do Senhor neste lugar. inflamar. Oh, glória a Deus. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz os céus, se não quiser, faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar.
do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se você crê que Ele é santo, Ele é exaltado, adore a Ele. Se você crê que Ele está aqui, aleluia, deixe o seu coração queimar pela presença de Deus. Oh, glória! Santo, santo é o teu nome, Jesus. Saiba que o que você canta é o que o coração do homem está dizendo. O que você está cantando é a palavra de Deus, aleluia. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão agora. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre, e teu é o domínio.
teus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros, nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros, nós somos seus ministros, não negue o seu fogo, nós somos seus ministros, queremos queimar, nós somos seus ministros, não negue o seu fogo, nós somos seus ministros, queremos queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, oh, aleluia, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E o que dizer e o que fazer quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo o seu Senhor, aleluia. Nós clamamos a ti, Senhor, faz de novo, Pai. Acende a tua chama em nós, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mais uma vez, de novo, faz de novo o seu povo. Ama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o seu povo. Ama-te, e o que dizer e o que fazer quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, se você deseja a presença de Deus, dê lugar a Ele, aplauda a Jesus o mais forte que você puder, amém? Nós agradecemos a rica oportunidade. Nós vamos ler livro de Êxodo, capítulo 1, verso 1. Dê lugar à presença de Deus. O pregador é muito simples, mas a palavra ela é poderosa. Então, nós vamos ler a partir do verso 1 que nos diz: Agora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Assé.
todas as almas, pois que saíram dos lombos de Jacó foram 70 almas. Porém José já estava no Egito, e José morreu, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e tornaram-se grandemente fortes, e a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. E ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidade de tesouros, Pitom e Ramessés. Somente até aqui. Vamos orar. Coloque a Bíblia aí no banco, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele separou esse momento para que nós possamos aprender algo da parte de Deus. Pai, nós mais uma vez nos colocamos como igreja do Senhor na Tua presença, Jesus. Pai, nós louvamos e adoramos o Teu nome, Te engrandecemos, Pai, porque o Senhor é grande, só o Senhor é santo, Pai. Nós Te adoramos, Jesus, e cremos que o Senhor recebeu a adoração, e agora a Tua palavra será ministrada, Pai. E a Bíblia diz que a Tua palavra, ela vai até a divisão da alma e do espírito, Pai, porque ela penetra o coração do homem, a alma do homem, o espírito do homem, e ela transforma. Que o Senhor Jesus nos ensine através da Tua palavra, nos traga conhecimento, sabedoria, que possamos sair daqui, Pai, revestidos da graça e do conhecimento de Deus. Assim nós Te louvamos em nome de Jesus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Nós vemos que o livro de Êxodo, ele começa contando sobre a genealogia dos que entraram no Egito. E nós vamos ver que o livro de Êxodo se trata sobre um chamado pessoal e também um chamado para o povo de Israel. Então ele trata-se de duas instâncias, um chamado pessoal e um chamado coletivo. Nós vamos ver que, pelo texto que lemos, Jacó e seus descendentes, eles adentraram no Egito, como nós vimos nos estudos anteriores aqui, pelo livro de Gênesis, que toda a família e a parentela de José vão em direção ao Egito, e a bênção do Senhor estava com eles. A bênção do Senhor estava com os filhos de Israel, ao ponto em que o tempo ia se passando e se multiplicavam muitos os povos. Eles cresciam, se multiplicavam, e isso era dom de Deus. Nós vamos ver que então assume o Egito um novo rei, este que não conhecera os feitos de José, que foi um grande líder no Egito, não conhecia a história de Jacó. E este agora vai observar o crescimento populacional que está acontecendo. O povo está crescendo, eles estão sendo mais fortes, mais numerosos. E aí naquele momento Faraó vai acender um alerta no seu coração: opa, os filhos de Israel estão crescendo rápido demais, estão sendo numerosos demais, ao tal ponto que nós estamos arriscados que eles possam pelejar contra nós e guerrear contra nós, e estes podem se tornar inimigos. E se eles se aliarem a outros povos, estes poderão tomar as nossas terras. Então o rei, ele tem uma inteligência em minar a capacidade de multiplicação do povo de Deus. E é interessante que o rei, ele usa uma estratégia que, trazendo para os nossos dias, meus irmãos, o inimigo usa isso todos os dias contra a igreja do Senhor. Ele pega os homens e coloca sobre eles um fardo de trabalho pesado.
para que através do peso do trabalho que aqueles homens exerciam no Egito, eles pudessem ter menos tempo de pensar em outras coisas, ter menos tempos de servir o Senhor Deus, que adoravam, Deus de Israel. Eles tinham menos tempo de dar importância à voz de Deus. E hoje o inimigo entendeu que o crente, ele tem uma vida muito atarefada, e ele usa de pequenas estratégias como o tempo para minar o propósito de Deus na vida de alguém. Nós vamos ver que o rei determina que todos os estrangeiros que estavam no Egito, ou seja, o povo de Israel, eles agora serviriam aos povos egípcios com serviços pesados. Então nós vamos ver que eles eram trabalhadores da mão de obra com argamassas e tijolos, eles eram trabalhadores no campo, eram trabalhos que exigiam a mão de obra pesada, para que o povo pudesse se ocupar com outras coisas. O rei determina também que meninos nascidos das hebreias fossem mortos ainda no nascimento, evitando que o povo de Israel se multiplicasse. O rei então vai notar que o povo continua se multiplicando, porque as parteiras da época não obedeciam à voz do rei, e Deus continuara fazendo o seu povo se multiplicar dentre o Egito. Nós vamos ver que as parteiras, elas desobedecem ao rei, mas o rei vai dizer agora, então já que vocês não estão matando os meninos que estão nascendo, todo menino nascido de mulher hebreia, este será lançado no rio, com a finalidade de exterminar o povo de Deus. Mas é interessante que toda vez que alguém tenta contra Deus, toda vez que se depara no reino dos homens um problema, Deus levanta homens e capacita eles para resolver. Toda vez que há um problema diante do povo de Deus, o Senhor Jesus, o Senhor Deus dos exércitos, se encarrega de levantar um homem e colocar ele para resolver o problema. Nós vamos ver que Deus então permite que nasça filho de Arão e de Joquebede, um descendente da tribo de Levi chamado Moisés. Este menino foi colocado em um cesto, e nós conhecemos a história. E esse cesto é colocado no rio, e a sua irmã vai observar a trajetória em que o berço que foi colocado, o cestinho que foi colocado no rio, ia andando pelo percurso do rio, ela ia observando. Então Moisés vai de encontro à filha do faraó, e aquela mulher vai estar ali à beira do rio, vê o bebê, e ela se compadece daquela criança. Ela olha para aquela criança, e eu creio que é algo que acontece da parte de Deus, que traz um amor materno daquela mulher e daquela criança, e ela decide que ela não vai deixar aquele menino morrer. A irmã de Moisés, que observava, muito esperta, corre em direção, vê a situação e diga a ela: olha, você quer que eu vá atrás de alguma das servas para que ela possa cuidar desse menino? E ela vai falar: vá lá e busque uma das servas e traga para que possa amamentá-lo e cuidar dele. É interessante que a irmã de Moisés vai em direção à própria mãe de Moisés, e aquela mulher não só tem a oportunidade de cuidar do seu filho que era para estar morto, mas ela tem a oportunidade de receber um salário para que possa cuidar do seu próprio filho Moisés. Está entendendo o chamado pessoal? A oportunidade e o propósito que Deus deu para a mãe, mas que Deus também estava olhando para o povo. Deus poupa a vida de Moisés, porque havia-se um propósito estabelecido nos céus, a ser concretizado na terra, através da vida de Moisés. Nós vamos ver que Deus havia feito a promessa lá atrás, quando em Gênesis 46, Ele vai fazer uma promessa a Jacó, dizendo
Jacó se chamava já Israel, e ele vai dizer: eu sou o Deus de teu pai, não temas ao descer ao Egito, porque eu te farei voltar de lá e te farei uma grande nação. Havia uma promessa anterior lá na vida de Jacó. Nós também temos que lembrar que havia uma promessa sobre a vida de Abraão em Gênesis capítulo 12. Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai em direção à terra que eu te mostrarei. Lá eu engrandecerei o teu nome, farei de ti uma grande nação e ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoam, e em ti serão todas as famílias da terra. Então o crescimento que estava acontecendo no Egito nada mais era do que promessa antiga acontecendo, propósito antigo acontecendo. Sabe o que isso quer dizer? Tem promessas antigas, propósitos antigos que talvez vão se passar anos, meses, vai demorar, mas quem prometeu, que é o Deus vivo e verdadeiro, ele não morre, ele não se esquece. A promessa se cumpre. Nós vamos ver que ao cumprimento da promessa de Jacó, até o momento em que Deus está lançando alguém para ir em direção à terra nova, uma extensão de terra abençoada, se passam quase 4 séculos. Imagine só o tempo da promessa. E nós reclamamos quando nós esperamos 5 meses, 5 anos. Nós já estamos murmurando, falando: Senhor, mas parece que as coisas não vão acontecer. E é interessante que em Êxodo no capítulo 3, Deus chama Moisés já adulto para o propósito que ele queria sobre a vida dele, sobre o povo de Israel. Nós vamos ver que Moisés, já com os seus aproximados 80 anos de idade, bem velho, né? Para alguém na nossa atualidade, mas Moisés, com 80 anos, estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. E ele chega no monte de Deus em Horebe, e a Bíblia vai dizer que ele estava lá quando o anjo do Senhor vai de encontro com Moisés. É interessante, como eu disse aqui hoje, preguei mais cedo, e nós vemos falando que é Deus que vai de encontro com o homem. É Deus que pega o homem incapacitado e vai diante dele e diga: meu filho, eu te capacito, eu te preparo. Nós vamos ver que o Moisés do Êxodo 3 não estava nem um pouco preparado, principalmente para estar diante da presença de Deus, a presença manifesta do anjo de Deus, que é um fenômeno que o pessoal vai falar como cristofania, que é a presença de Jesus ainda no Velho Testamento. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, ele está falando do enviado de Deus. Cristo Jesus aparece na sarça ardente a Moisés. E naquele momento Moisés vai ter talvez uma das suas experiências mais marcantes do seu ministério. Ele vai observar e Deus se manifesta, Jesus se manifesta a ele como uma chama e uma sarça. E essa sarça não deteriorava as campinas que estavam plantadas, as plantas, as ervas não se deterioravam, porque o fogo de Deus, ele estava apenas ali mostrando que era para consumir o pecado e não o que estava ali ao redor. Era a presença santa manifesta de Deus. Moisés está diante de um Deus vivo e Deus vai falar para ele: olha, Moisés. Ele vai tentar olhar, vai tentar ir em direção face a face com Deus, mas ele não pode, porque a presença, a glória é muito grande da presença de Deus. E a representação de Cristo ali naquele momento era tanta glória que o Senhor dá uma ordem a Moisés: olha, tira a sandália dos seus pés, porque aonde tu estás é terra santa. Aqui onde você está, Moisés, é lugar sagrado, é o esconderijo, é a presença. O primeiro passo, quando Deus tem um chamado pessoal ou coletivo com alguém, é a experiência com Deus. O homem precisa conhecer a Deus. Ele precisa ter entendimento de quem
nós pregamos, de quem nós estamos falando, de quem é Ele, qual o seu poder. Moisés desconhecia o tamanho e poder de Deus. E é interessante que Deus vai falar algo muito profundo a Moisés e vai dizer: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. Eu ouvi. Sabe o que isso quer dizer? Que os ouvidos e os olhos de Deus estão atentos às nossas vidas todos os dias. Os olhos de Deus e os ouvidos de Deus estão atentos à tua aflição, o teu clamor. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe da sua necessidade. Lá no Gênesis, Deus viu a necessidade de Abraão e Deus o guiou. Deus viu a necessidade de Isaac e Deus o guiou. Deus viu a necessidade de Jacó em ter uma mudança genuína de caráter e Deus o guiou. Deus viu a necessidade de José e de seu povo e Deus o guiou. Deus viu a necessidade de Israel em ser liberto da opressão que eles estavam sofrendo e Deus estava novamente levantando alguém e Deus o guiou. Deus vê a necessidade da igreja do Altíssimo do Bar de Lourdes e Cristo está te guiando. Ele sabe exatamente o que você precisa. Moisés não tinha capacidades. A Bíblia vai nos mostrar que Deus vai conhecer o povo, Ele vai saber das necessidades e Ele tem um projeto. E esse projeto incluía Moisés. Era quase como que Deus estivesse falando para ele: Moisés, olha agora, meu querido, parabéns, a partir de hoje você é o nomeado. Eu estou separando você para ser o líder desse povo. Só que é interessante que Moisés vai dizer: quem sou eu diante para que vá diante de Faraó? Moisés era inseguro. E Deus vai dizer: Moisés, tu não estarás sozinho, eu estarei contigo. Ele vai dizer: eu não tenho nada. E Deus vai dizer: ó, o que tu tem nas mãos? E ele vai dizer: eu tenho um cajado. Ele vai dizer: então use o cajado, lance-o diante de Faraó. Mas eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu sou de língua presa, eu não tenho uma boa oratória. Mas Deus está dizendo para Moisés: somente vai, porque eu te ordenarei o que tu vais falar para o povo. Eu vou colocar as palavras sobre a tua boca, aleluia. Isso me parece quando Isaías vai diante da presença de Deus e ele vai dizer: Jesus, Deus, eu sou de lábios impuros. E Deus vai dizer para ele: olha meu filho, eu te purifico. Ele não está perguntando o que você tem a oferecer, ele está dizendo: vai que eu te capacito. A incapacidade, o receio, a falta de confiança, a ignorância dos recursos, a língua pesada, a falta de eloquência, nada disso impediu o propósito de Deus na vida de Moisés. Às vezes nós colocamos algumas dificuldades, né? E eu estou falando de chamado pessoal aqui. Às vezes Deus nos chama para algo, para uma obra, para um ministério, para um trabalho, e nós colocamos dificuldade. Mas Senhor, eu não sou isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não tenho tempo, eu não sei falar. E Deus está dizendo: vai, prossiga, eu estou contigo. Moisés não estava sozinho. Moisés não era um homem santo. A Bíblia vai mostrar que no Egito ele se deparou com a opressão a um homem, e como forma de livrar o homem, ele matou o egípcio. Ele não era um homem que não tinha em si nenhum pecado, não era perfeito, ele era falho como nós. E essa é a maravilha da Bíblia, mostrar que a Bíblia é escrita com homens comuns, falhos e pecadores que foram capacitados por alguém. Não é glória nossa ser capacitado, não é que nosso conhecimento ser capacitado, é glória de Deus. A obra é dele, é para ele, por ele são todas as coisas.
Moisés vai em direção a Faraó, cumprindo a ordem de Deus, para que Deus pudesse fazer a grande obra sobre o povo. Ele vai pedir, Faraó, olha, deixe que o meu povo, o povo de Israel vai, deixe que eles vá até o deserto e lá nós ofereceremos sacrifício ao nosso Deus. Mas Faraó era um homem de duro coração, um coração amargurado e fechado. Nós vamos ver que ele não permite e ainda por cima coloca mais trabalho sobre a vida dos israelitas, do povo de Israel. Ele coloca mais trabalho. Ele vai dizer: o povo não vai contigo. E ainda digo mais: já que está sobrando tempo para eles, nós vamos arrancar a palha para que eles mesmos possam ir lá e vai buscar. A palha não será mais entregue para que eles possam trabalhar. Os tijolos não serão mais contados. Eles, se quiserem, terão de contar tudo isso para sufocar o tempo e o propósito de Deus. Naquela hora eu imagino que Moisés está frustrado, né? Triste, mas o Senhor mandou, e ele vai voltar diante de Deus, e Deus vai falar: vai lá, porque eu derramarei sobre o Egito pragas para que o povo possa entender que há Deus sobre o povo de Israel. E aqui nós vamos ver que há um confronto em que Deus, em sua soberania e poder, Ele vai penalizar aquele rei tirano e aquele povo idólatra. Primeiro, Deus manda sobre o Egito a conversão das águas do Nilo em sangue. Nós vamos ver que o rio Nilo era um dos rios principais, se não me engano até hoje, e havia sobre o rio Nilo não apenas uma dependência da água do rio, mas havia uma dependência idólatra sobre o Deus que regia o rio Nilo e as águas do povo egípcio. Quando Deus manda as pragas sobre eles, Deus está combatendo a idolatria daquele povo. Deus está dizendo: existe um Deus muito maior do que esses deuses que vocês adoram. Nós vamos ver que o primeiro deles, que os estudiosos vão dizer sobre a doutrina dos egípcios, que eles adoravam Api e Osíris, os deuses que controlavam as cheias. Para eles eram providenciais, que havesse um pouco de enchente para encher os tanques, para encher aonde eles armazenavam água, e eles tivessem boas plantações em períodos de escassez. E eles acreditavam nesse Deus Api, Deus com D minúsculo, Api. E Deus derrama como sangue nas águas do rio Nilo, para que o povo pudesse ver a obra de Deus, o juízo de Deus sobre o Egito. Com isso, os peixes morreram, o mau cheiro subiu, o povo não conseguia mais beber água, a água estava contaminada. Eles tiveram que cavar outros poços para conseguir água. A Bíblia vai dizer que até mesmo os tanques, as travessas de madeira, tudo virou sangue. Mas o rei continuava com o coração duro. Então Deus envia as rãs. A Bíblia vai nos mostrar que as rãs estavam no palácio, estavam nas casas, estavam no campo. Tinha rã em tudo quanto é lugar. E era interessante que eles adoravam as rãs. As rãs eram animais consagrados ao sol, sendo considerado o emblema da conspiração divina. Então Deus falou: então nós vamos infestar o Egito de rã. A rã simbolizava Hecate, deusa com cabeça de rã, que simbolizava a fertilidade do povo.
E Deus fez com que tinha tanta rã que brotava dos rios deles. Mas o faraó continuava com seu coração endurecido. E Deus vai novamente dizer: então, vai lá, agora toque sobre o pó da terra com cajado, Arão. E a Bíblia vai dizer que o pó da terra se transformou em piolhos ou pragas que foram diretamente nos animais e nos homens. Até os magos olhavam aquilo e comentavam e diziam para Faraó: olha, isso aí é dedo de Deus, é dedo do Deus dos povo de Israel. Deus estava confrontando o Jeb, o Deus da terra que eles serviam, o Deus que eles acreditavam que quando eles colocavam algo debaixo da terra, esse Deus pagão fazia nascer. Deus manda uma praga de moscas e invade, afetando os egípcios. Mas é interessante que Deus começa a fazer separação. Afetava os egípcios, mas não afetava o povo de Deus, porque Deus estava confrontando aquele povo. E agora Deus está confrontando o Kepri, Deus com cabeça de escaravelo, que para eles era um símbolo do renascimento. Mas Faraó continuava com seu coração duro. E agora Deus derrama uma praga sobre os animais, e eles vão morrer de pestilência. Nós vamos ver que enquanto os animais, os israelitas estavam bons, saudáveis, os animais dos egípcios começaram a pegar doença, começavam a adoecer e morrer. E aqui Deus estava confrontando o Ator e Apis, que eram deuses da vaca e o touro, que eram responsáveis pela força dos animais, segundo eles. Deus continua, e Ele manda úlceras e feridas e bolhas sobre as pessoas, sobre os animais, feridas dolorosas. Eu creio que seria algo semelhante ali, uma lepra, algo semelhante àquilo, uma hanseníase, algo assim, sobre aquele povo, porque eles adoravam Serapis, Deus da cura. Mas eles não entendiam que quem estava mandando a praga era Jeová Rafá, o Deus que tem poder sobre toda cura, sobre todo milagre. Agora vem o granizo, fogo e destruição sobre as plantações. Uma tempestade de granizo cai misturada com fogo e vai atingindo todas as plantações, destruindo tudo. As árvores, as plantas são danificadas, suas colheitas são perdidas. E eles, cada vez mais com o coração endurecido, e Deus continuava destronando deuses, agora Nut e Shu, que eram deuses responsáveis pelo céu e pelo ar. Quanto mais eles adoravam a deuses inferiores, que não são deuses, Deus se manifestava como Deus verdadeiro. Deus manda nuvem de gafanhotos ou locustas, gafanhotos devoram tudo que sobrou, o resto que ainda sobrou, que o granizo não despedaçou, que o fogo não despedaçou. Agora Deus manda os gafanhotos para comer, causa fome no Egito. Deus está confrontando o Sete, Deus das tempestades e destruições. Deus manda trevas escuras, ao ponto que os israelitas tinham luz, mas os egípcios tinham uma treva tão grande, que era densa, que se podia, ao texto, tocar. Uma treva, uma escuridão tão grande, que permaneceu durante 3 dias sobre aquele povo. Deus estava dizendo: olha, o teu Deus que é Ra, ele não tem poder sobre mim, que era o Deus do Egito, considerado o Deus Sol. E por fim, a 10ª praga, Deus envia a praga sobre os primogênitos. Nós vamos ver que dos homens até o gado, Deus dá um golpe final e de juízo sobre Faraó. E é interessante que aqui Deus está confrontando um Deus diferente. Ele está confrontando Faraó diretamente, porque Faraó era considerado uma divindade, ao qual tinha o poder do filho dos deuses. E Deus estava dizendo: tu não poderás salvar nem mesmo o teu primogênito, por causa da tua dureza de coração.
Deus permite todas essas coisas contra o Egito, e a Bíblia vai nos mostrar que os primogênitos dos egípcios, até mesmo dos criados, são mortos. São mortos por causa da desobediência em ouvir a voz de Deus. Deus estava falando: liberta o meu povo, deixa o meu povo ir. E o povo continuava com dureza de coração. Se nós folhearmos toda a Bíblia, toda vez que o homem se opôs a Deus, ele sofre o juízo, porque Deus, ele é amor, mas há sobre ele juízo. Ele executa o juízo sobre a vida daquele que não obedece a sua voz. Deus permite todas essas coisas contra o Egito, mas não porque Deus é vingativo e mau, mas para que eles soubessem que há Deus vivo em Israel, para que eles soubessem que Deus estava olhando a opressão, Deus estava olhando o escravo, a forma como que o povo estava escravizando o povo de Israel. E Deus estava mostrando para eles que o que eles serviam não era nada diante de um Deus que podia mostrar também que Deus é contra toda a opressão e injustiça na terra. Toda vez que a terra está perversa e injusta, há o juízo de Deus. Lembra lá de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu com a cidade? Lembra das permissões mais para frente que Deus vai permitir esse povo ficar andando durante 40 anos no deserto? A dureza do coração do homem, o pecado do homem afasta o homem e Deus. É uma divisão. Então, para cumprir a promessa que o povo sairia do Egito, a partir da 10ª praga, Deus vai ordenar que eles peguem todas as joias, todos os rebanhos, vestimentas, moedas de ouro, tudo que tinha em muita abundância no Egito. Deus permite que o povo colete para si, o povo de Israel colete para si. Deus vai dizer: pegue as riquezas agora, porque chegou a hora que vocês irão em direção ao que eu preparei para vós. Deus permite que o povo saia de lá com muito ouro, muita prata, muita joia, muito dinheiro, muito rebanho, e vai em direção ao deserto peregrinar. Nós vamos ver que a história da saída do povo, como eu disse, ela existe um chamado pessoal, que é sobre a vida de Moisés, o incapacitado, que foi colocado como líder. E não era pouca gente, meus irmãos. Se nós formos olhar lá em Números, se não me engano, vai dizer que só de homens que eram aptos a batalhar eram mais de 600 mil, fora mulheres e crianças. Então nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas que um homem incapaz estava liderando. E isso não era dom dele, era dom de Deus. Então Moisés foi separado para um propósito grande, de conduzir o povo em uma missão e um propósito. Nós vamos ver que ele não podia fazer porque era incapaz, mas Deus estava com ele. Toda vez que o povo começava a murmurar, Deus estava com ele. Toda vez que o povo começava a desanimar, Deus estava com ele. Quando o povo sentia fome, Deus mandava a provisão do céu. Quando o povo sentia sede, Deus mandava a água da vida para eles. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, Ele permanece fiel e mantém a sua aliança conosco, comigo e contigo, ainda que se passe muitos anos. A terra prometida era um símbolo de uma extensão de terra que o povo estava em busca, certo? Mas a promessa e a aliança que Deus tem com nós não é uma extensão de terra nessa terra, é
é uma morada eterna, celestial. A promessa que Deus tinha para aquele povo naquele momento era se aproveitar e usufruir de uma terra boa, ao qual as suas frutas eram maravilhosas, ao qual era uma terra fértil e abençoada. Mas a promessa que Deus tem para nós atualmente não está aqui nessa terra, mas está nas regiões celestiais. O chamado coletivo para que o povo pudesse sair do deserto era para um pedaço de terra. O chamado que Jesus tem para a igreja do Senhor é que nós trilhamos nesse mundo, indo e pregando a palavra, porque chegará o dia em que nós receberemos algo celestial. É algo que o mundo não pode receber porque não conhece. É algo que o mundo não pode participar porque não conhece. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. E Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Porque Jesus vai ao Pai e Ele nos prepara um lugar. Ele nos prepara um lugar. E eu não estou falando de terras, de bens materiais. Eu não estou falando de heranças que o homem pode roubar. Eu estou falando de uma herança incorruptível, uma herança que a traça não pode comer. É uma herança que é deixada por Deus, que o homem não pode roubar. Só aqueles que são separados e filhos de Deus podem participar dessa promessa. Se coloque de pé. A saída do Egito do povo simboliza a libertação do homem do pecado, da opressão, do maligno, do medo. Simboliza o passado que nós deixamos para trás. A caminhada é a aliança que o Senhor fez com nós, que não mais representados pelo homem, entenda, mas representados por Cristo. Não mais representado pelo homem fale que vai pecar inúmeras vezes na Bíblia, mas sim representado por Cristo, que nos conduz em direção a promessas superiores. Então, se você crê que Jesus tem algo muito maior do que uma extensão de terra, do que Jesus tem algo muito maior do que joia, do que ouro, do que prata, do que bens materiais, que talvez nessa terra são importantes, mas lá no céu de nada vale. Eu queria que você orasse comigo agora, diante dessa palavra. Pai, a Tua palavra, ela foi ministrada e nós ouvimos, Pai, o que o Senhor nos direcionou com um aprendizado sobre o propósito do Senhor. Talvez nós fazemos muitos planos, talvez nós colocamos expectativa nas nossas forças, nas nossas capacidades humanas, no nosso trabalho, no suor do nosso trabalho. Mas eu quero agora, Jesus, dizer que nós estamos aqui para viver o propósito do Senhor. Jesus, nós queremos, meu Deus, abandonar os nossos propósitos. Nós queremos abandonar tudo que nós projetamos em nós mesmos. Nós queremos abandonar tudo que nós projetamos fora da Tua presença, para que a nossa vida seja conduzida através do propósito do Senhor, através da vontade do Senhor. Que as nossas decisões, o nosso caminho, que os nossos passos, que tudo quanto nós fizermos seja feito diante da vontade, do propósito do Senhor.
Que o Senhor firme nossos passos, Pai, para que nós possamos perseverar até que o Senhor venha. É a nossa oração e a nossa súplica, em nome de Jesus. Queria mais uma vez agradecer a Deus, ao pastor e todos os irmãos aqui presentes. Que Deus possa continuar falando com os irmãos através da palavra, amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu queria que você aplaudisse a Jesus bem forte, porque Ele merece.